Antes de entrarmos propriamente dito na parte mais importante do que eu vou falar, que é a palavra de Deus, eu tenho algumas informações, alguns testemunhos a apresentar rapidamente. Queria convidar minha esposa para vir à frente, que nós vamos apresentar algumas informações para alguns irmãos aqui. Talvez seja novidade, mas eu e minha esposa somos missionários locais dessa igreja. Nós nos preparamos, antes de minha filha nascer, nós achávamos que Deus ia nos dar um filho com mais tempo aí para frente, e achávamos que poderíamos ir para o exterior, para fora do país, e fizemos o treinamento na Junta de Missões Mundiais, e durante o treinamento Deus nos agraciou com a gravidez, e foi uma gravidez de luta, de risco, e ao mesmo tempo treinamento, e tudo aconteceu ao mesmo tempo, e a igreja acompanhou, o pastor Carlos nos apoiou, e hoje estamos aqui não mais imediatamente para missões mundiais, talvez numa outra ocasião, mas estamos aqui como missionários locais, como missionários, obviamente, nacionais. E queremos apresentar o que temos feito nesse tempo de missionários locais aqui na nossa igreja de Campo Grande. Então eu peço o irmão do Data Show para apresentar aí o slide. Vamos aguardar aí. E a gente tem ajudado em duas frentes aqui da igreja, a missão Alhambra, junto com o pastor Wilson e muitos amigos, muitos companheiros de trabalho, e também a Igreja Batista do Piraquê. Estivemos ajudando também na Cidade Batista, mas houve alteração no projeto, e agora estamos então na Alhambra e na Igreja Batista do Piraquê. Temos algumas fotos para mostrar, e enquanto a foto é preparada, já foi, pode passar essa parte que é a apresentação. Essa aí nós não precisamos fazer aqui em Campo Grande. Aqui um pouco do que fazemos ao longo da nossa vida. Temos uma trajetória de missões, desde a nossa juventude, desde a nossa infância, com meus pais, em família, com amigos também, com outros projetos de outras gerações. E aí algumas fotos, ali tem foto de ano passado em que eu estive em Rochedo com o grupo jovem, tem também Além Paraíba, tem algo que fazemos aqui, Coral Teus, Coral de Adolescentes, está um pouco pequeno, mas vamos tentar entender. Tem o batismo que fazemos, discipulado que temos feito também com os jovens aqui na nossa igreja. Agora pode passar. E temos aí então a primeira frente que estamos atuando já desde 2014, a Missão Batista Alhambra, e algumas fotos aí, temos foto no alto à esquerda, estamos aí com um grupo de louvor na inauguração dessa obra do galpão. O pastor Carlos Elise esteve nesse dia. No alto, no meio, no centro, já temos uma foto mais recente, se não der para ver, mas estamos ali, cantando e fazendo a obra de Deus e louvando ao Senhor. No alto à direita, você pode ver aí na sua tela, nós estamos trazendo a palavra, fazendo um momento de oração e apelo ali. Abaixo, você pode me ver celebrando a ceia do Senhor, nessas duas fotos abaixo. Ali contamos com alguns colaboradores, como o nosso presidente, atual presidente do Departamento de Juventude, Rafael, e sua esposa Kate, foram os meus diáconos ali, naquele dia. E temos outros colaboradores, Léo Bianchi e sua esposa Tabata, e muitos outros que têm colaborado ali. Pode passar. Também temos desenvolvido ali na Alhambra projeto de ensino, reforço escolar, e aí algumas fotos dos alunos que pudemos ali ajudar com matemática, e alguns até com alfabetização, porque às vezes vem querendo aprender matemática, e a gente descobre que o problema não é matemática, é leitura, é saber ler e escrever. Então a gente tenta ajudar da forma que pode. Próximo. E aí sim, à frente da Igreja Batista Piraquê, em Pedra de Guaratiba, minha esposa vai falar. Vou pegar a Adélia. Viverei em Cristo pela oração, crescerei em sabedoria pelo estudo da Bíblia. Estão lembrando aí? Tia Neise. E os 5 ideais das mensageiras. Eu lembro que eu era pequena. A gente foi para o Piraquê, não tinha quase nada lá. Tinha bastante barro. Era bem descampado, assim, e as pessoas trabalhando. Eu lembro que a gente ia sempre lá fazer evangelismo, né, Tia Neise? E a gente era dividia uns grupos, assim, e a gente combinava as roupas, a gente ia com o uniforme das mensageiras. E eu lembro que a gente foi... Eu fui mais uma menina, e
a gente tinha que ser bem simpática, né? Seja bem simpática, dê bom dia para as pessoas e compartilhe do amor de Deus. E a gente estava empolgado, pequeno, uma poeirada no Piraquê, uma confusão, e a gente ia lá proclamar o amor de Deus. Aí a gente chegou tinha um senhor capinando um sol, um calor. Parecia até o deserto, parecia até que a gente estava no sertão, mas a gente estava aqui no Piraquê. E aí, eu toda empolgada, animadíssima, toda sorridente. Vamos lá, agora, né? Vamos lá, aquele senhorzinho ali está capinando, mas ele vai parar para falar com a gente. Aí a gente não tinha onde bater, era só uma cerca assim. Aí a gente, bom dia! E ele lá, continuou trabalhando, super ignorando a gente lá, capinando. Aí eu falei, mais uma vez, né? Ele não escutou, o senhorzinho não deve estar escutando direito. Aí, bom dia! E nada, ele capinando. Falei, gente, vou desistir, né? Aí ela, não, eu não lembro quem era a minha dupla nesse dia, porque a gente trocava as duplas, né? E ela falou, não, vamos chamar mais uma vez. Vamos orar aqui rapidinho e ele vai olhar pra gente. Aí a gente foi, Deus, se for da sua vontade, aquela coisa toda. E aí a gente virou as duas, 1, 2, 3 e já, bom dia! Aí ele virou assim, que bom dia o quê? Tô aqui trabalhando, tá me atrapalhando, o que você quer? O que vocês estão fazendo aqui? Tá me atrapalhando nesse sol, cheio de coisa para fazer, cheio de coisa para capinar. Aí eu olhei para a cara dela assim, olhei para o lado, ele com aquela enxada na mão, né? Aí a gente fez uma oração. Se ele olhasse, era para a gente compartilhar do amor de Deus. Ele olhou e respondeu desse jeito. O que a gente faz? E aí, no início desse trabalho do Piraquê, eu estava lá. Gente, e quando a gente vai hoje lá e a gente vê... Ele não matou a gente, né? A gente está aqui. A gente falou um pouquinho do amor de Deus, mas a gente saiu correndo depois. Pediu ajuda dos mais velhos lá. E a gente vê uma igreja lá com o pastor Joel, a esposa dele, Eni, super empenhado com as mulheres, com as crianças. A gente vê que é Deus. É Deus, irmão. Não somos nós. É um privilégio a gente participar disso. Mas não é por nós. Quando a gente vê que o ser humano tem um coração duro, como aquele senhor lá, que só por um bom dia ficou hiper irritado, e a gente vê que tem uma igreja lá firme e crescendo, e jovens empenhados em proclamar o amor de Deus, a gente vê quem somos nós. E a gente fica muito feliz em participar e colaborar, e entender que Deus tem nos chamado e nos vocacionado e nos dirigido. E o Henri tem indo às sextas-feiras, com os jovens lá, com o coral. O pastor Joel pediu para a gente dar uma força na área da música, né? Não tem como não fazer isso. E ele tem instruído aqueles jovens também no Ministério da Juventude, um tempo de estudar um pouco a palavra. E uma vez por mês a gente faz o culto jovem, tem sido uma benção. Eu dou uma instrução, a gente dá uma colaboração na parte visual lá também. Eles querem fazer umas coisas diferentes, a gente dá uma colaborada para fazer uma decoração, um cenário interessante, para atrair aquele pessoal. E Deus tem sido fiel conosco. A gente tem entendido e aprendido muito que nós não somos nada se não fosse o Senhor nas nossas vidas. E pessoas precisam do amor de Deus. Pessoas precisam escutar do amor de Deus e serem impactadas. Não há nada melhor, irmãos, do que servir esse Deus. Quando eu era pequena e vi aquele homem trabalhando, e pensei na alegria que eu tenho de compartilhar desse amor, eu pensei, eu não posso ficar com esse amor só para mim. Eu não posso guardar isso só para mim. E que seja para os outros, para aquele que Deus separou, para o louvor da glória dele. E lá no Piraquê, a gente tem ajudado os jovens, aquela igreja. Eu fiz, pode passar para o próximo. Tenho feito um curso com as crianças numa presbiteriana lá de Agulhas Negras, evangelismo e o ensino da palavra para bebês. E semana passada eu conversei com a irmã Eni, a gente vai fazer um trabalho com os pequenos também. É um evangelismo a partir dos 2 meses de idade, dos bebês, e a gente está querendo implantar isso no Piraquê também. E aí a gente tem umas fotos do culto, o Henri pregando, e ali embaixo a gente com o cenário, cada um pegou um pedaço do cenário que a gente fez, a gente ali fazendo uma bagunça na foto, e embaixo o Henri no ensaio com o coral. Irmãos, os desafios são muito grandes, né? Os irmãos sabem, compartilhar do amor de Deus não é fácil. É um prazer, uma alegria, mas fácil não é. Não é fácil.
é difícil, é penoso, as pessoas não querem, a nossa carne não quer. Tem dias que a gente não quer levantar, que a gente, por mais que seja tudo para nós, tem dias que a gente não, Deus, eu não quero, Deus, eu não estou afim. Mas a gente lembra que Ele vive e que Ele morreu por nós. E é por isso que nós estamos aqui de pé, para compartilhar esse amor. Porque Ele nos ama, Ele nos amou e morreu por nós. Eu peço a oração dos irmãos. Nós somos igreja e precisamos levantar e acordar para ver que Deus faz a obra. Não tinha nada, irmãos, no Piraquê. Aquilo não era nada, era lama pura. Eu lembro que até na chuva a gente ia evangelizar e era um lamaçal. Mas a igreja está lá. O Senhor está lá. Nós louvamos a Deus por participar desse projeto. Deus abençoe os irmãos. Glória a Deus. É importante ressaltar que a nossa participação lá, a nossa contribuição para a glória de Deus, obviamente, tem ajudado o pastor Joel. Inclusive, trago um abraço do pastor Joel. Ele pediu para cumprimentar a igreja e agradecer o apoio da igreja sempre lá na igreja do Piraquê. E ele ressaltou, passou isso para mim, me autorizou a compartilhar com os irmãos, que a igreja, desde a nossa contribuição e participação lá, tem aumentado a frequência aos cultos, conversões, a membresia tem sentido a diferença da presença dos missionários lá. Não porque somos nós, não, mas é a palavra de Deus e a igreja ajudando. A outra igreja é um irmão ajudando o outro, cumprindo a vontade de Deus. Às vezes nós fazemos planos e eles são frustrados, porque o Senhor não deseja aqueles planos. Mas às vezes o Senhor, nos deixamos ser usados e nos deixamos para entender o plano do Senhor. E quando cumprimos o plano do Senhor, com a nossa vontade, sem a nossa vontade, não importa, sendo a vontade de Deus, frutifica, floresce. E a Ele toda a honra e toda a glória. Vamos abrir as nossas Bíblias rapidamente. Sem a palavra de Deus, nós não permanecemos de pé. 2 Coríntios 5, de 17 a 21. 2 Coríntios 5, de 17 a 21. Aqueles que acharam, digam amém. Então vamos ler. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém. Senhor Deus, nosso Pai, esta é a Tua palavra lida, proclamada nesta manhã. Agora nos ilumine, Senhor, com o Teu Espírito, para compreendermos e aplicarmos a Tua palavra nas nossas vidas, e que possamos responder de acordo com a Tua vontade a esta palavra. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Esse texto em que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto é uma igreja que é uma igreja até rica, com pessoas com condição financeira, uma igreja multicultural, com muitas pessoas de várias culturas, uma igreja, vamos dizer, naquele tempo diria moderna, né? Não sei se o termo cabe, mas uma igreja moderna, atual, no seu tempo. Mas era uma igreja também com muitas dificuldades, era uma igreja com problemas de falta de amor, com problemas de confusão na atuação e nos dons, uma igreja que ouvia, às vezes dava atenção para heresias, para palavras que não vinham de Deus, mas uma igreja que Paulo
lutava e se importava em cuidar. E quando ele escreve esse texto, ele está discorrendo acerca da salvação, acerca do que Cristo faz em nossa vida, na vida do crente. E aí ele vai falar, nesse trecho aqui, acerca do ministério da reconciliação. E aí ele inicia o seu texto dizendo, se alguém está em Cristo, se alguém é transformado, se alguém teve um encontro com Cristo, então não tem outra coisa a não ser dizer que é uma nova criação, é uma nova criatura. Não é mais a criação condenada em Adão, mas agora uma nova criação. E aí ele vai dizendo esse texto conhecido dos irmãos, as coisas velhas já passaram, a vida velha já passou, os pecados que você praticava, que você estava abraçado, afundado, isso já passou. Eis que tudo se fez novo, nova criação. E aqui é importante compreender dentro dessa cosmovisão bíblica, que nova criação, aqui nós somos sim nova criatura, e estamos com o compromisso de também contribuir com Deus, a cooperar com Deus, para transformar tudo em nova criação. Toda a criação que geme com dores de parto, aguardando a manifestação dos filhos de Deus, essa criação, ela está aguardando a nossa manifestação, e a nossa manifestação já se iniciou quando pregamos o Evangelho, quando agimos como nova criatura. Aplicando esse texto aqui, o que é ser nova criatura? O que é você, meu irmão, ser nova criatura? Ser nova criatura não é apenas levantar a mão e vir aqui à frente, eu aceito Jesus. E também dizer, eu obedeço, eu faço. Não é falar, não é declarar, não é posar aqui à frente e posar na foto, na câmera e postar no YouTube, que seja, na internet. Não. É ser de fato nova criatura, é ser de fato uma pessoa que não mais agrada ao pecado e desagrada a Deus. E ser uma pessoa que, pelo contrário, agrade ao Senhor, que obedece ao Senhor, que cumpre os mandamentos do Senhor. Claro, os mandamentos não são para serem tratados hoje no cristianismo de forma legalista, de forma que sem misericórdia. Não, mas são para serem cumpridos. Ontem o pastor Carlos, ele leu o texto de Romanos 12 e explanou e expôs para uma juventude que estava ali querendo, sedenta pela palavra de Deus. E ali ficou claro que a carta de Romanos toda é um compêndio teológico, é doutrina pura. Mas a partir ali do 12, Paulo fala, o que você vai fazer com essa doutrina? O que você vai fazer com o conhecimento? Aliás, o seu conhecimento é o quê? É intelectual? É apenas de saber, eu sei de cor, eu entendo como é? Não. Tem que ser um conhecimento de intimidade, um conhecimento conforme a própria Escritura mostra o que é conhecimento, conhecimento de experiência. Inclusive a palavra conhecimento que a gente vê traduzida para nós como conhecimento, em muitos momentos na Bíblia, é colocado para a intimidade entre o homem e a mulher, o marido e a sua esposa. E isso é conhecimento de fato, é experimentar. É experimentar. E ser nova criatura não é saber tudo da doutrina. Sim, temos que saber, mas é conhecer. É ter experiência. E aí, Paulo vai dizer, e tudo isso que eu tenho dito, que eu estava já falando antes mesmo desse verso 17, ele vai dizer, tudo isso provém de Deus. A iniciativa é de Deus. Deus tem um plano sim de salvar aquele que crê em seu Filho. A iniciativa a partir de Deus. Deus irado sim, irado com o pecado, irado com a idolatria, irado com a rebelião. Sim, Deus está. Mas esse Deus ofendido, ele se interessa pela salvação do pecador. E a iniciativa a partir dele, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Estávamos em guerra. O mundo está em guerra contra Deus. Nós um dia já estivemos em guerra contra Deus, inimigos de Deus. E Deus iniciou o processo, e que hoje para nós já se completa, que somos nova criatura. E muitos ali carecem, ali fora, aqui ao lado, carecem disso. Esses também precisam ser e apaziguar a sua guerra com Deus. E para isso, Paulo vai dizer que temos um ministério a cumprir. Deus estava reconciliando em Cristo o mundo, não lhes imputando, ou seja, não colocando na conta, imputar aí é colocar na conta, não colocando na conta de quem deveria ser, que era eu e você, os seus pecados.
Mas aí ele não nos imputou isso e pôs em nós outra coisa mais importante. Pôs em nós a palavra da reconciliação. Não só Deus está reconciliando, mas aquele que ele se reconciliou, ele coloca e implanta nele a palavra da reconciliação. A palavra, portanto, não precisaria nem continuar o texto. Se coloca em mim e em você a palavra da reconciliação, é para quê, meu irmão? É para reconciliar. É para utilizar essa palavra. É para sair pelas portas da igreja com esta palavra. Aqui fica claro que o ministério da reconciliação não é levar o pão material apenas. Aliás, não é nem levar o pão. Aqui é levar a palavra, o pão da vida. Jesus Cristo, a palavra da reconciliação. Mas o que eu faço se pessoas passam fome e precisam de pão, literalmente? Eu levo o pão. Mas o nosso ministério principal é levar a palavra de reconciliação. É claro que quando você chegar numa pessoa, e a pessoa está, obviamente, com fome. Para, você está com fome, mas espera um pouquinho, aguenta mais. Mas eu estou aguentando uma semana de fome, e você vai querer que ela ouça a palavra de reconciliação, se ela está com fome? Essa é a questão. Nós devemos entender que temos um ministério principal, que é a palavra de reconciliação, mas não devemos também fechar os olhos para a necessidade do irmão. Mas a maior necessidade é o evangelho. A maior necessidade é esta palavra que apazigua e elimina essa guerra entre o homem e Deus. Se eu levo o pão apenas, eu resolvo um problema de, talvez se essa pessoa viver 80 anos, resolvo um problema de 80 anos, mas não ajudo no que ela precisa, que é a eternidade dela. Onde ela vai estar na eternidade? Agora, se eu levo a palavra de reconciliação, mesmo que aquela vida se perca por algum motivo, por alguma luta deste mundo, ela estará na eternidade com o Senhor, e eu também, e você também. Então temos que saber discernir, como igreja, a prioridade. Qual é a minha prioridade? Levar o pão ou o pão da vida? Que seja o pão da vida. Mas não devemos ser negligentes, religiosos, que no discurso de levar o pão da vida, e deixa passar a necessidade. Porque as boas obras são e foram colocadas e dadas por Deus para a igreja cumprir de antemão, muito antes da fundação do mundo. Sim, são, mas não são um fim em si mesmo, um objetivo em si. São a consequência da transformação da nova criatura. Nova criatura tem a palavra de reconciliação. Nova criatura entende qual é o peso do pão material e do pão da vida. Nova criatura. Nova criatura não sobe no púlpito para dizer que o pão material é mais importante do que o pão da vida. Mas essa nova criatura entende que também precisa dar o pão material. Nova criatura. Tem o ministério da reconciliação. E aí Paulo vai aplicar um pouco mais, vai explicar um pouco mais no verso 20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. O que é, meu irmão, ser embaixador? Pesquisando um pouco, entendendo um pouco, para um cidadão brasileiro ser um embaixador, ele precisa primeiramente ser mais velho. Não pode ser tão jovem. Tem que ser um pouco experiente. Tem que ter dentro dos critérios de escolha, de avaliação, experiências em várias áreas, inclusive, né, do próprio país, no serviço público. Tem que ter formação, obviamente, para atuar no exterior. Porque o que é um embaixador? É o representante de um governo. É o representante do governo, no caso brasileiro. Um embaixador brasileiro está em outra nação, representando o nosso país. E quando ele fala, não é ele que fala, mas é a nação que fala, e especificamente o líder máximo da nação, que hoje é o presidente Michel Temer. Isso na nossa realidade brasileira. Mas quando Paulo coloca isso aqui, ele está dizendo assim: vocês são embaixadores não do Michel Temer. Graças a Deus, né? Não do Michel Temer. Somos embaixadores de quem? De Cristo, da parte de Cristo. Representamos o Senhor do universo, representamos aquele em que o Pai faz convergir todas as coisas que estão na terra e no céu. Representamos esse. Quando falamos embaixadores, igreja, nova criatura que tem a palavra da reconciliação. Quando falamos, tem que ser e é a palavra do Cristo.
é a palavra do Cristo. Nós representamos este governo, nós representamos este rei, o Rei Jesus. Carregamos o nome de Jesus. Carregamos o nome de Jesus. E carregar o nome de Jesus é entender que se falharmos no primeiro mandamento, falharmos no mandamento, nos 10 mandamentos, nós estamos envergonhando o nome de Jesus. Se falhamos quando tomamos o nome de Deus em vão, o que seria tomar o nome de Deus em vão, levando em consideração esse texto? Seria ser uma pessoa que porta o nome de Cristo, que fala da parte de Cristo, o ministério da reconciliação, a palavra de reconciliação confiada a mim e a você. Seria isso. E seria, apesar disso, vivemos em pecado, vivemos negligenciando os mandamentos, não sermos coerentes com as nossas atitudes, de acordo com a palavra que professamos e com o nome que levantamos. Isso é levar o nome de Deus em vão, tomar o nome de Deus em vão. E aqui Paulo diz isso, você, meu irmão, e eu, ele falou para a igreja de Corinto, mas essa palavra está aqui para mim e para você hoje. É para mim e para você. Você representa o povo de Deus, o governo de Deus. Você representa a palavra de Deus. A sua boca sai a palavra de Deus. E esta é a mensagem. Ele vai dizer a mensagem. Somos embaixadores da parte de Cristo. Aí ele diz, como se Deus por nós rogasse. E aí ele roga então, ele explica qual é o convite que a igreja faz ao pecador. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Primeira coisa que a igreja deve fazer, eu lembro estudando ainda seminarista, e eu fui dar uma palavra no aniversário, e eu pensei, o que falaram, orei, perguntei, e fiquei curioso, qual foi o primeiro sermão de Jesus? Seria meu primeiro sermãozinho no aniversário. E aí eu falei, qual foi o primeiro sermão que Jesus deu? Provavelmente não foi no aniversário, mas assim, vamos ver o que Jesus pensou como prioridade para pregar. Eu pensei assim, e aí eu vi lá, Jesus ele disse, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. E a igreja às vezes esquece qual é a mensagem. Como pode esquecer uma mensagem tão repetida? Há 2000 anos repetida, como igreja podemos confundir a mensagem? Esquecer a mensagem? Aquele que é nova criatura tem a palavra de reconciliação, representa o governo de Cristo aqui na terra. Como pode esquecer a palavra daquele que enviou? A primeira palavra, a prioridade é para o mundo. Jesus tem um plano na sua vida, Ele te ama. Não. Arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. Ah, mas vai espantar. Claro que vai espantar. Paulo diz que o evangelho é escândalo. E se não escandalizar nesse contexto que Paulo está falando, não é a palavra de Deus. Se o mundo gostar dessa palavra, não é a palavra de Deus, é a palavra do falso profeta que eu falei aqui há um tempo atrás. A palavra de reconciliação é que vos reconcilieis com Deus. Largue tudo o que você está fazendo, abandone o seu pecado. É isso que a igreja proclama. É isso que a igreja leva para o mundo. Não é assim, vamos dar um jeitinho para ficar mais agradável. Não. Não pode ser mais agradável, senão não é a palavra de Deus. Não é. Temos que ser fiéis à mensagem. Às vezes a gente se preocupa muito, e eu já tive a oportunidade de pregar apenas para pastores, e quando a gente prega para pastor, a gente vai preocupado com isso. O pastor tem que pregar a palavra, prega a palavra, prega a palavra. E a igreja faz o quê? Prega a palavra. A igreja prega a palavra. Esta igreja tem uma história de mais de 100 anos pregando a palavra. Uma história que, por mais que seja composta de seres pecadores, humanos, falhos, em sua história é uma história gloriosa de pregação da palavra. Não podemos esquecer a mensagem, meu irmão, não podemos. Que você nunca se esqueça qual é a mensagem. E não tenha vergonha. Ah, mas aí como é que vai ser? Ninguém vai se converter. O resultado é com o Espírito Santo. Você não é chamado para ser Espírito Santo. Você é chamado para ser portador da palavra. E aí sim, falando a palavra cumpre o propósito. Ou para salvação, ou para condenação. Mas ela cumpre o propósito. E aqueles que o Senhor
trouxer a você, que vierem ao Senhor convertidos, aí a grande comissão nos ensina: portanto, ide fazer discípulos de todas as nações. Fazer discípulos. Prego, cuido, e cuido como? Batizando, ensinando a guardar os mandamentos. Igreja, não apenas líderes. Igreja de Campo Grande, Igreja do Piraquê, Missão Alhambra, onde estivermos. E eu ia para o exterior, talvez iria para a Índia, talvez iria para a Espanha, acabei ficando na Alhambra. Onde estivermos. Senão não é coerente. Eu sou nova criatura, você é nova criatura. Isso aqui é um fruto claríssimo de nova criação. Claríssimo. E terminando, essa mensagem é: arrependam-se, se reconciliem com Deus, ok? Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos justiça de Deus. Esta é a mensagem. Aí você explica. Aí nós vamos explicar. Aí nós vamos ensinar a igreja, aqueles que estão interessados em ouvir a palavra. E aquele que não quiser ouvir a palavra, para a própria condenação, ele vira as costas para Deus. E está debaixo da ira de Deus. Para a gente fechar melhor essa ideia, algumas aplicações, já estou aplicando, mas algumas que eu destaco 3 pontos rapidamente. Devemos, em primeiro lugar, agir como novas criaturas. E agir como novas criaturas, guardando os mandamentos, como eu disse, implica em fazer a missão, em cumprir a missão que lhe foi confiada. Missão não é apenas contribuir, é parte contribuir, mas está incompleto. Missão é ter a palavra de reconciliação, declarar a palavra de reconciliação, acompanhada, coerentemente, de boas obras, porque somos novas criaturas. Isso, a igreja deve fazer isso. Segundo ponto, devemos cumprir o ministério que Deus nos confiou. Devemos entender que isso é prioridade. Devemos participar desse plano, entender que Deus está fazendo algo no Brasil e no mundo, e você faz parte disso. Você está aqui por isso. Porque Deus não nos leva para a glória? Está consumado. Jesus disse que na cruz, glória a Deus, está consumado. Mas por que estamos aqui? Porque ainda haverá um casamento entre a noiva e o noivo. E meu irmão, você tem que levar o convite do casamento para os outros. Temos que levar. Por isso que estamos aqui. Não estamos aqui porque gostamos de nos reunir, músicas boas, legais, excelente coral cantando, parabéns ao Marcelo, maestro. Não estamos aqui por isso. Estamos aqui para levar a mensagem. Senão poderíamos fazer tudo o que fazemos aqui no céu. Precisamos entender isso. Não é assim. É tão gostoso. Pedro, na transfiguração de Jesus, ele fica atônito com aquela glória, com aquela luz brilhando, aquela coisa toda acontecendo, e atônito. E Pedro tem momentos sempre de falar algumas coisas interessantes. Jesus já o chamou até de Satanás. Depois de ele ter sido boca de Deus, ele foi boca do diabo, na mesma conversa. Aí Pedro, então, chega para Jesus, que maravilhado com a presença, com a provinha do céu que ele teve ali. E ele, Senhor, vamos fazer uma tenda para Elias, vamos fazer uma tenda e vamos ficar por aqui, está tão bom. Jesus não quis isso, porque tinha um plano a cumprir, tinha uma mensagem a levar. E quando a gente acha, está tão gostoso aqui na igreja, está tão gostoso aqui na igreja, aí de vez em quando o Senhor permite tribulação dentro da igreja. Sai e vai pregar o evangelho. Sai e vai pregar o evangelho. Teu papel não é ficar aqui, pecador, lutando com o pecado, tentando amar o irmão, apenas. É sair. É sair. E último ponto, para a gente terminar. Devemos sair, cumprir a mensagem e conhecer a mensagem. Saber, entender a mensagem, não apenas, como eu falei no início, intelectualmente, mas por transformação e experiência. Somos a habitação do Espírito Santo, de nós sai a palavra de reconciliação. Aí eu pergunto, embaixador, qual é a palavra? Aí começa a gaguejar, aí começa a confundir. A igreja não confunde a palavra, a igreja não confunde a mensagem. Mas eu tenho medo de falar em público, então fala para um. Mas qual é a mensagem? EBD 8:30 está ensinando a mensagem. EBD 8:30 está ensinando a mensagem. Todo dia na sua casa você deve estudar a mensagem. Não se esquecer da mensagem.
E o que podemos concluir? O que podemos concluir dessa palavra? Em primeiro lugar, que Deus, Ele tem um chamado para mim e para você. E Ele exige de nós o compromisso. Porque Ele foi o primeiro. Ele cumpriu. E devemos cumprir. Que Deus dê a você compromisso com Cristo, com o plano dEle, com a palavra dEle de reconciliação. Se você não tem esse compromisso ainda, e eu não estou aqui discutindo se você é crente ou não crente, muitos não são, talvez, acham que são e não entenderam essa mensagem, porque nunca conheceram o Senhor. Outros conhecem o Senhor, mas são negligentes. Não importa, a mensagem é para os dois tipos de pessoa. Se você está aqui, é porque você precisa colocar em prática cada vez mais esta mensagem, esta palavra. Não basta frequentar culto todo domingo, quarta-feira, IBD, grupo jovem, ministério de família, ser um cidadão de bem. Eu quero ser um cidadão de bem, trabalhador, levando a mensagem. Não basta ser um trabalhador com formação acadêmica. É preciso cumprir o ministério da reconciliação, levando a mensagem do evangelho a toda criatura. E a primeira criatura que você tem que ver é a primeira que você encontrar. A primeira que você encontrar. Deus não me chamou. Chamou para toda criatura. Toda criatura. Então por isso, meu irmão, não desperdice a sua vida. Não desperdice essa bênção, esse ministério que Deus deu na sua mão. Não desperdice. Talvez não. Será sim cobrado. E que você não seja achado em falta nisso. Seja reconciliado com Deus e participe do que Deus está fazendo no Brasil e no mundo. Obedeça aquele que te confiou a missão. Hoje nós fomos lembrados, mais uma vez, desse propósito, que Deus tem de reconciliar o seu povo, para o louvor da sua glória. Não esqueçamos disso. Que não percamos essas oportunidades, de glorificar o nome do Senhor, de cumprir o propósito que temos aqui neste mundo, e viver como reconciliados, com características evidentes, frutos do Espírito, características de reconciliados, e cumprir o ministério da reconciliação, e que para tanto o Senhor nos abençoe. Pastor Carlos Elias.